Eu quero chamar aqui o missionário Léo. Não, irmão, ele não é pastor, ele é missionário, ele é um evangelista. Ok? Quando eu falo que eu estou me multiplicando em outros, é porque eu vou treinar. E de novo nós vamos colocar outras pessoas aqui. A nossa igreja é uma igreja que é uma plataforma de lançamento para as nações. Isso vai acontecer. Vocês podem escrever isso. Isso vai acontecer. Então, vamos receber a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Graça e paz, todos bem? Como o pastor já falou, meu nome é Leonardo Souza, mas se você me chamar Leonardo, possivelmente eu não vou te atender. Não vou te atender. Se você pode gritar que eu vou ficar assim, quem é Leonardo? Já faço parte dessa casa há algum tempo, sirvo em missões em outras áreas da igreja também. E quando foi lançado o desafio, literalmente, irmãos, aqui escorrer, tá? Misericórdia. Eu tava pensando hoje, gente, mas missionário prega. Gente, eu prego, vou ver a pessoa no outro dia, aqui não, eu vou te ver no domingo. Então, se eu falar alguma coisa, eu vou te ver, você vai ter que me abraçar, porque nós somos irmãos em Cristo. Durante as minhas férias, no mês de agosto, o Senhor começou a falar algumas coisas comigo e eu não entendia ainda o porquê do que o Senhor estava falando. E eu tirei 30 dias de férias e eu coloquei como meta não falhar no devocional nesse tempo de férias. Porque aí você não tem hora para dormir, não tem hora para acordar nas suas férias e acaba, né, deixando de lado essa parte tão importante. Eu falei, não, Senhor, independentemente da hora que eu acordar, eu vou estar lá fazendo devocional. E o Senhor começou a falar algumas coisas comigo. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite. E o Senhor tem me abençoado de uma forma tremenda. E durante todo o nosso período, né, na nossa vida, nossa caminhada cristã, a gente vai lendo a palavra e cada palavra vai falando de uma forma com a gente e a gente sempre traz, né, para nossa vida. E talvez o que eu vou falar aqui talvez não vai fazer sentido para você, ou talvez você vai estar passando por isso. Então, a palavra do Senhor, né, no livro de Êxodo, a partir do capítulo 18, você pode ir abrindo aí. Quem for abrindo, dá um glória. Gente, deixa eu pregar sozinho não, hein, pelo amor de Deus. Êxodo, a partir do capítulo 18, enquanto você vai procurando, depois você pode anotar as referências, vai nos contar a história, né, de Jetro e Moisés. Jetro era sogro de Moisés, e eu comecei a observar algumas coisas, né, que eu trouxe para minha vida nesse tempo, nesse período de caminhada. Jetro teve um encontro com Moisés e eu creio que os dois tinham um bom relacionamento, e eu vejo que, trazendo para os nossos dias, eu vejo que era um bom discipulado, um bom relacionamento entre sogro, né, e o seu genro. E Jetro, ele começou a observar algumas coisas que Moisés era o líder do povo, e Moisés, ele estava tomando algumas decisões sozinhos, tudo era com Moisés, todas as coisas, as pessoas passavam por coisas e iam atrás de Moisés. E Jetro, por ser mais experiente, por ser mais velho, ele fez o quê? Falou, Moisés, vem cá. Vem cá, tô observando que você tá tomando muitas decisões, você tá sobrecarregado, e em algum momento isso não vai ser bom pro seu ministério. Então, né, continuando a palavra, no capítulo 18, vai nos falar que Moisés, ele aceitou, e esse conselho de Jetro foi que Moisés, ele separasse, né, líderes que pudessem tomar algumas decisões, que conseguiu resolver. Vamos lá, a torneira ali do banheiro aqui da igreja deu um problema, precisava chamar o pastor para resolver? Não. Poucas coisas. Aí Jetro falou, separa esses líderes, que quando for uma coisa muito grande, eu vejo isso também muito com a questão das células, né? Dentro da célula a gente é tratado nessas questões. Você chega para o seu líder de célula, você está passando por alguma situação, você está precisando de um pedido de oração, você fala primeiro, né, com o seu líder de célula. E se a coisa for muito grande,
eles trazem para o pastor depois. E isso mais ou menos acontecia com Moisés. E Moisés, ele aceitou isso. E o que eu consigo aprender, né, com essa questão? Gente, na nossa vida cristã, pessoas que são movidas por resultado, eu sou uma pessoa que sou movido por resultado. Falo isso. Eu gosto de ver as coisas acontecendo muito rápido. Então, se eu não estou tendo resultado, eu me cobro muito. Tá o pastor aqui que sabe disso. Eu fico inquieto. Eu vou para um lado, eu vou para o outro, eu quero resolver. E no meio da caminhada cristã, às vezes a gente vai precisar parar e ouvir as pessoas que vieram antes da gente, né? A nossa dificuldade nesses dias é olhar para as pessoas e ter um tempo, parar para ouvir essas pessoas que vieram antes de nós. Por exemplo, eu caminho muito com missionários, com os pastores de campo, e eu gosto de sentar com eles, ouvi-los, né? Porque eles vieram antes de mim. Assim como eu gosto também de sentar com os pastores, porque eles têm uma caminhada muito antes de mim. Então a gente consegue aprender muito com cada um, né, no seu período. Então, eu que venho do interior, né, literalmente, nós sempre paramos para ouvir as pessoas mais velhas. Eu fui ensinado desde pequeno a sentar, ouvir o meu avô contar histórias, meus tios contar histórias, os meus pais, sentar com eles, aprender com eles, e os ensinamentos e os princípios que os meus pais me passaram, eu carrego até hoje, independentemente que eu tenho orado e o Senhor tem me pegado nesses dias, que eu tenho orado muito pelos meus pais. Eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor em algum dia. É porque, tipo assim, eu fico vendo, né, vocês mais jovens com seus pais aqui na igreja, eu fico assim, Senhor, eu quero viver essa experiência também de ter meus pais aqui na igreja. Independentemente se vai ser aqui Vitória, se vai ser... eu quero ter essa experiência disso. Nossa, minha mãe foi uma mulher de oração que colocava a mão na minha... Eu quero ter essa experiência, gente. Eu não tive ainda. Então, eu vejo que nós precisamos aprender com as pessoas que vieram antes de nós. No ministério, qualquer ministério que você estiver, sente com quem veio antes, sabe? As pessoas, eu falo que eu tenho muito carinho com as pessoas mais idosas, que eu gosto de sentar quando eu estou no campo, eu gosto de sentar, gosto de ir na casa, tomar um café e ficar ouvindo as histórias. Talvez eles vão falar horas e horas e horas e eu não vou ter a oportunidade de falar de Jesus. Mas eu vou ouvir cada história e um dia eu posso contar essas histórias numa pregação. Outro texto que me chama muita atenção, vamos passear mais um pouquinho, lá em 1 Reis, a gente vai ver a história de Elias. Eu vejo Elias de várias formas, né, em 1 Reis. Elias era um profeta, ele era temente a Deus, era uma pessoa que caminhava com Deus. E só que chegou em algum momento da caminhada, Elias ele começou a olhar para o lado, olhar para algumas situações. No capítulo 17, você pode anotar a referência aí, a gente vê duas histórias. Nós vemos muito conhecido por nós. Elias ele profetiza seca, né, sobre aquele povo. Também nós vemos outra história que ele vai visitar a viúva, né, que não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha. No capítulo 18, mais duas histórias muito conhecidas. Elias contra os profetas de Baal, que, né, todo mundo conhece aquela música do Fernandinho, que é muito conhecida. Caia fogo do céu, então tá lá essa referência. E outra referência, quando Elias também ora para voltar a chover. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Então a referência está aí. Só que, de todas as situações, né, se a gente pegar o capítulo 17 e 18, essa história do ministério de Elias, né, por ser um profeta que caminhava com o Senhor e ia contra, né, algumas questões, existia Jezabel naquela época, a esposa de Acabe, e ela ficou sabendo de toda essa situação. E ela falou que ia caçar os profetas e que ela ia matar os profetas, porque os profetas de Baal pertenciam, né, eram da parte dela, do clã, né, que ela fazia parte, e ela não achou isso certo, e vou matar Elias também. E Elias olhou para essa situação e fez o quê? Como eu falo na roça, meteu o pé, fugiu, ele vazou, deu linha na pipa, literalmente. Só que aí eu falo assim, isso às vezes pode acontecer com nós que caminhamos com Jesus também. Em algum momento do nosso ministério, talvez isso possa acontecer, né? Talvez a gente vai olhar para alguma situação e falar assim, Senhor,
Não vou ficar aqui não. E no decorrer da palavra, já no capítulo 19, vai falar bem assim, que Elias, ele caminhando, né? E o Senhor sempre provendo na vida de Elias. Ele fugiu, a palavra fala que ele iria andar durante 40 dias, né? Até chegar ao Monte Horebe. E em todos eles o Senhor alimentava, mandou um anjo, tem isso. E mesmo assim Elias, ele reclamava, Senhor, tira a minha vida. Senhor, né? Estou sendo perseguido, eu que caminho com o Senhor, eu que faço isso, eu que faço aquilo. E eu estou sofrendo tanto. Só que chega uma parte que me chama muita atenção também. Elias, ele se enfia numa caverna. E o Senhor fala bem assim, o que fazes aqui? Quantas e quantas vezes nós entramos em locais, nós nos escondemos e o Senhor não nos mandou para aquele local. Quantas e quantas das vezes nós estamos num grupo de amigos, nós estamos num grupo de faculdade, nós estamos no meu trabalho, que eu trabalho com trabalho secular, com fotografia também, e o Senhor não me chamou para estar lá. E quantas vezes no ministério também, por viver muito em comunidade, e acontece alguma situação, nós queremos fugir do Senhor, nós queremos nos esconder, nós queremos nos isolar, e o Senhor fala, o que você está fazendo aí? Eu não te chamei para estar aí. A nossa geração, essa geração que a gente está vivendo, nós temos a grande facilidade de nos esquecermos de todas as coisas que nós já vivenciamos com Jesus. E isso para nós é muito preocupante. Porque passa muito rápido e está tudo acontecendo muito, muito rápido. Hoje você está aqui, daqui a pouco talvez você não possa estar mais. Talvez hoje você começou um emprego, daqui a pouco você está em outro. Talvez você está começando a caminhada com Jesus hoje, é um recém-nascido na fé. Mas passa tão rápido que você vai ver, já passou 2, 3 anos, 4, 5 anos. E aí? Nos versos do capítulo 17, no versículo 4, na parte B, nós vemos Deus sustentando Elias. Também, no versículo 15, nós vemos Deus sustentando Elias. No capítulo 19, nós vemos o Senhor mandando o anjo para sustentar Elias. E mesmo assim, o Elias, ele desanimou. Isso não deveria ser normal. E não pode ser normal. Mas caso isso aconteça com você, não caminhe só, não ande sozinho, peça ajuda. Estenda a mão e fala, estou precisando de ajuda, sozinho eu não consigo caminhar. E não é vergonha nenhuma, tá, gente? Não é vergonha nenhuma. Você fala assim, não consigo fazer tal coisa. Eu tenho muita facilidade de pedir ajuda. Tem coisas, por exemplo, eu não tenho facilidade em editar textos. Aí quando acontece, dá um texto muito grande, eu peço para Sara. Sara, me ajuda aí. Gente, isso não é feio. Outro dia eu também, acho que formatando um texto da célula, eu não sabia, não estava dando certo, eu mandava para o pastor, a formatação ia errada. Eu bati lá no gabinete do pastor Zé. Me ajuda aqui. Não está indo. Então, tem essa facilidade, sabe? De caminhar com pessoas que vão te estender a mão, porque nem sempre você vai saber fazer tudo, e realmente a gente não precisa saber fazer tudo. Mas em algum momento, na caminhada de Elias, Deus meio que deu um puxão, né, de orelha. Quantas das vezes Deus faz isso com a gente? E Deus fala para Elias, volta para o teu caminho. Foi então que ele... depois você pode seguir na história e ver tudo o que ele fez. Outro ponto da palavra, agora a gente vai dar um pulinho lá pro Novo Testamento, vai ser o livro de Lucas. Lucas 15. É uma história bem conhecida, né? A gente possivelmente vai saber o que eu vou falar, que é sobre o filho pródigo. Para quem não conhece a história, filho pródigo, possivelmente ele era filho de um fazendeiro, vamos colocar assim, que tinham várias posses, vários bens naquela época. Em algum momento da vida dele, né, da caminhada, ele chegou e falou assim,
não quero mais estar aqui na fazenda, vou trazer para o meu meio, né, do interior. Ó, pai, não quero ficar mais aqui, tomar conta do sítio, eu quero, né, a minha parte da herança, a qual eu tenho direito, e não quero ficar mais aqui. Aí a palavra fala, né, que ele foi, e o pai, né, você quer? Então toma aí. Em momento algum a palavra fala assim, não, toma aí, você não quer? Aí ele foi, gastou tudo que ele tinha, né, fez tudo de errado, tudo que ele podia fazer de errado ele fez. Só que algo também me chama muita atenção na história do filho pródigo, que em algum momento ele caiu em si, lá no versículo 17. E ele caindo em si, ele falou assim, preciso voltar. Preciso voltar porque na casa do meu pai eu posso vivenciar as coisas boas. E tem coisas que eu posso te dar um conselho. Você só vai viver aqui dentro na casa do pai. Existem bênçãos materiais, físicas, que vão só acontecer aqui dentro. Lá fora você não vai conseguir nada de bom. Pode ser bom, algo momentâneo, algo de momento, mas para permanecer você tem que estar na casa do pai. E as coisas são todas aqui. Tá tudo aqui. As respostas que você procura, pessoas que vão orar por você, estão aqui na casa do pai. E algo também que me chama a atenção, tem um pregador, né, que tem falado muito sobre isso nas pregações dele, eu sigo ele. Ele fala que se hoje você quebrar princípios, lá na frente o princípio te quebra. Depois você assiste lá no YouTube, né, as ministrações desse cara chamado Flávio Justino, vulgo nosso pastor, hashtag fica a dica, você assiste as pregações da igreja. E toda vez que ele fala isso, e realmente, o filho pródigo, ele quebrou todos os princípios. Ele pediu a herança antes do tempo, porque na cultura, né, qualquer cultura, você só pede a herança depois que o ente morre, né? Não posso falar, né, diferente que a nossa advogada tá ali, pelo amor de Deus, me corrija se eu falar algo de errado, né? Então, ele quebrou todos os princípios. E todas as vezes que nós quebramos os princípios de Deus, em algum momento da nossa caminhada, a gente vai ser cobrado por isso que a gente quebrou. Só que o outro texto, agora a gente vai dar um outro pulo, que também me chama muita atenção. Vai estar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e no capítulo 7. Uma história que me chama muita atenção. Eu acho que é uma das histórias mais lindas para mim. É a vida de Estevão. O jovem Estevão, a palavra nos fala que ele era cheio de graça, de sabedoria. Ele teve uma rica oportunidade, né, de pregar o evangelho. E se você for ver da palavra, nessa única oportunidade que ele teve, no final ele morreu. Às vezes você vai caminhar com pessoas que não vão entender aquilo que você está passando. Quando você começa a caminhar com Jesus, muitas pessoas não vão te dar ouvido mais, não vai querer andar com vocês, porque querendo ou não, a sua atitude vai mudar, a sua vestimenta muda, o seu jeito de falar muda. Não adianta, isso é natural, não é uma cobrança da igreja local. Não, gente, você vai ver a mudança realmente, sabe? Aquilo vai te mudar de uma certa forma, que as pessoas vão falar, o que está acontecendo? O que está acontecendo nesse momento com essa pessoa? Eu falo isso, gente, por caminhar trabalhar no mundo secular também. Quando alguém fala algo tipo assim, que vai contra, eu fico assim, eu tomo um susto, porque eu não, desde a minha família, eu nunca fui acostumado, né, com certos palavrões. Então, quando a pessoa fala algo, eu fico assim, eu falo, misericórdia, Senhor. Então, quando as pessoas, muitas vezes, né, talvez pessoas da sua família, amigos, né, que você conhece há anos, desde a sua infância, vai falar assim, por que esse cara tá diferente? Mas é a sabedoria e a graça do Senhor que tem te alcançado. Nos 24 horas, perdão, nos 12 horas de adoração,
Se você não participa da programação da igreja, novamente, fica a dica para você participar. À tarde, tomado por uma autoridade vinda do Senhor. Ele já tem autoridade para isso, mas uma outra autoridade, o Juan começou a falar, né? Eu estava na mídia, eu estava com a câmera, quase que eu soltei a câmera no chão, ia ter que pagar. Que foi tomado e falou assim: qual tem sido a sua adoração? O que você tem entregado para o Senhor? Às vezes as coisas que a gente tem facilidade se tornam uma rotina para a gente. No meu caso, eu tenho facilidade com a fotografia. Eu estou servindo na mídia. Vou lá tirar uma foto. Só que aquilo, quando o Juan começou a falar qual tem sido a minha adoração, eu falei: Deus, se eu entrego um trabalho bom lá fora, aqui na igreja não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Gente, e a câmera tremia na minha mão. E aquilo ficou assim: Deus, independente da minha função que eu estou fazendo aqui na igreja, cara, minha adoração tem que ser total. E esse ano a gente tem trabalhado sobre isso, sabe? Deus falou com a gente que a nossa arma de guerra é a adoração. E Estevão, ele adorou tanto ao Senhor, que nos versículos 56 e 57, quem abriu aí, quiser acompanhar, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, unânimes, arremeteram contra ele. Eu já queria chamar o Ministério de Louvor. Essa é uma curta palavra, mas... sabe? Qual tem sido a minha adoração? Se hoje fosse o seu último culto. E realmente, gente, a gente tem que viver esse tempo de ajuntamento como se fosse o último. Porque num piscar de olhos, Jesus, ele pode voltar para você hoje, de alguma forma. Sabe, às vezes a gente chega aqui no culto e nem sempre a gente vai estar animado não, gente. Nem sempre. Às vezes você vai vir só para cumprir uma escala, literalmente. Mas será que realmente Deus te chamou para fazer isso? Será que realmente nós precisamos viver tão no raso assim? Deus não chamou a gente para viver nesse raso. Essa única oportunidade que Estevão ele teve, ele viu a glória de Deus. E se eu pudesse, nessa curta mensagem, dar um nome para essa pregação: não permita que as circunstâncias te peçam de ver a glória de Deus. Talvez hoje você está como Moisés, focado nos resultados, como Elias, com medo de alguma situação, perdido ou igual o filho pródigo. Mas a minha oração é que você esteja como Estevão, com os olhos focados no Senhor e vendo a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Jesus, obrigado por esse tempo. Eu creio que de alguma forma, eu sei que o Senhor faz e o Senhor vai continuar fazendo, porque a Tua palavra nos garante isso. A Sua palavra nos garante isso, Deus. E Jesus, e se essa for a nossa última oportunidade de falar do Teu Evangelho, de Te adorar, Jesus, em comunidade, Deus, que seja uma rica oportunidade, Deus. Que o meu coração, que o nosso coração, que o nosso entendimento esteja no Senhor nesses dias. Deus, nós não queremos viver como a sociedade fala, dos desigrejados, que eu posso congregar em casa. Não, Jesus, eu não posso caminhar sozinho. Porque, Deus, caminhando sozinho, eu vou apenas ter o meu nome no hall de membros. Mas eu só vou vivenciar as bênçãos do Senhor nesse ajuntamento santo, Deus. Vivendo igreja e sendo a igreja do Senhor, Deus. Não falando de uma placa, não falando de uma idade, não falando do sexo masculino ou feminino. Não, Jesus. Mas nós estamos falando de verdadeiros adoradores, Deus. E que a nossa entrega, Deus, venha a ser uma entrega total, Deus.
Deus, que toda vez que eu estiver servindo aqui na igreja, em algum ministério, Deus, que eu venha servir com o meu coração 100% para o Senhor, Deus. Deus, que eu produza os melhores louvores, que eu limpe, Deus, o chão da igreja da melhor forma. Deus, que as minhas fotos, que os meus vídeos, Deus, que a minha intercessão no culto aqui de domingo, Deus, venha ser a melhor, Pai. Que o multimídia, Jesus, venha funcionar da melhor forma e que nós vamos estudar mais quando nós estivermos daqui para trazer algo melhor para a Tua obra, Deus. Deus, que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos olhar para as circunstâncias, que nós não venhamos olhar para os problemas, Deus, mas que os nossos olhos venham estar focados no Senhor nesses dias. Ah, Deus, coloca em nós uma ousadia novamente, que o nosso coração volte novamente, Deus, servir o Senhor com alegria. Ah, Deus, se por algum momento, Pai, eu olhei para os resultados, se eu quis fugir de alguma situação, ou se eu me perdi no meio da caminhada, Deus, me faça ser como Estevão, Pai. Focar os olhos somente no Senhor e ver a Tua glória, Pai. E ver a Tua glória, Deus. Obrigado, Jesus, por esse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.